Olá, pessoal do nono ano. Voltei aqui, espero que estejam todos bem. Hoje trabalharemos a semana 4 do PET Volume 4, na página 92, com o tema Apropriação dos Recursos Naturais. Nessa semana, vamos analisar as formas de apropriação dos recursos naturais pelo ser humano, levando em consideração as cadeias produtivas. Vamos lá? Bom, antes da gente iniciar esse tema, é interessante a gente entender o que são os recursos naturais. Então, os recursos naturais são elementos da natureza vitais para a sobrevivência, manutenção e organização do espaço. Então, são todos os elementos disponibilizados por ela que podem ser utilizados pelas atividades humanas, como, por exemplo, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros que são considerados recursos naturais e a sociedade os utiliza economicamente. Bom, esses recursos eles podem ser classificados como renováveis, que como o próprio nome indica, eles se renovam, né? Ou seja, eles possuem uma capacidade de renovação muito mais rápida, né, pela natureza, como por exemplo a água, os ventos, né, a luz. E nós temos também os recursos naturais não renováveis, né, que são aqueles que não possuem uma capacidade de se renovar ou que a renovação é muito lenta, né, levando aí milhares de anos para ser concluída. Como é o caso do petróleo, por exemplo, né, que leva um longo período geológico para se formar e é retirado aí rapidamente a partir das técnicas específicas, né? Os minérios também, em geral, como o ouro, cobre, o ferro e outros, também são exemplos de recursos não renováveis que podem se esgotar no futuro. Então, ambos são recursos naturais, porém, uns são renováveis e outros não são, tá? Vale a gente lembrar também que até mesmo os recursos que são renováveis, eles podem se tornar mais escassos caso eles sejam utilizados indevidamente, como já vem acontecendo com a água, por exemplo, né, que mesmo se renovando, ela pode acabar, porque o ser humano, né, ele vem consumindo desenfreadamente e esse consumo ele não acompanha esse tempo de regeneração desse recurso, né? Além do fato também de que a porcentagem de água potável é muito pequena disponível e com a poluição dos rios e o desperdício dos recursos hídricos, ela vem aí sendo ameaçada. O solo, caso ele não seja preservado, ele também pode se tornar improdutivo. As florestas também vêm sofrendo com o avanço do desmatamento, que pode prejudicar a disponibilidade de tudo que ela oferece para a gente. Lembrando também, pessoal, que os recursos naturais eles não estão distribuídos de forma homogênea pelo globo. Pelo contrário, eles estão distribuídos de uma forma irregular. Além disso, a gente tem também a má utilização desses recursos. Então, esses fatores podem ocasionar a perda, escassez e extinção desses recursos, tá? É interessante também a gente fazer uma contextualização, né, dessa relação entre o ser humano e a natureza, né? Então, inicialmente, o ser humano ele mantinha uma relação de equilíbrio com ela, porém, com o tempo, conforme as técnicas foram sendo desenvolvidas e o ser humano começou a perceber a capacidade de acumular, tudo isso causou grandes transformações sobre o meio e também sobre o espaço geográfico. Então foi no período neolítico, né, que a agricultura ela se constituiu e formou aí as bases estruturais para que se firmassem as primeiras civilizações. Tá? Então, com o passar dos milênios, as diferentes técnicas elas foram se aprimorando e as sociedades foram desenvolvendo formas de se apropriar mais intensamente dos elementos da natureza, o que intensificou a exploração desses recursos naturais. Então, essa utilização ela vem sendo cada vez maior e ela pode futuramente resultar na sua extinção. Existem também diversas formas de utilizar economicamente esses recursos naturais, como, por exemplo, a prática da agricultura, a caça, a pesca, o extrativismo mineral e vegetal. Temos também a produção de energia, entre outras atividades econômicas. Bom, então esse modelo político e econômico aí, ele foi ao longo do seu processo histórico e geográfico moldando um sistema de produção que não condiz com os ciclos de regeneração dos recursos naturais. Justamente por isso que eles estão ameaçados de acabar. Então, tudo isso acabou criando um modelo no qual a natureza ela passou a ser um instrumento, né, para a comodidade daqueles que detêm os meios de produção e a população, em sua grande parte, ela sofre
com os domínios gerados aí pela concentração e centralização dos recursos naturais. Mas essa produção capitalista, ela só se desenvolve a partir da técnica e da combinação do processo de produção social na medida em que ela explora os mananciais de toda a riqueza, que é a terra, né, e tudo que ela oferece, e o trabalhador. Então, diante disso, quem tem o poder sobre as técnicas e tecnologias dispõe também do controle sobre os territórios. Essa lógica do capitalismo de transformar tudo em mercadoria, principalmente aquilo que fornece a sua capacidade de produção e reprodução, como os recursos naturais, justamente por conta da sua potencialidade de fornecer matéria-prima bruta e também pelo seu potencial energético, resulta em disputas de poder sobre o controle do território, que acontece por meio de conflitos sobre a posse, o uso e o controle desses recursos. Tá? Então a gente pode considerar que o território é palco dessas disputas a partir das relações de poder envolvendo diferentes sujeitos. Tá? Então é a partir disso que a gente analisa essa questão dos recursos naturais geopoliticamente falando. Então essa valorização dos recursos naturais geopoliticamente falando, ela é mediada, né, por dois pontos: pela sobrevivência e pela economia. E quando que é que os recursos naturais eles se tornam estratégicos? A partir da presença das reservas no território, né, que são utilizadas na produção, e isso gera renda. Então, o intuito das nações é justamente manter, né, criar e evoluir essas geoestratégicas para conseguir garantir a sua hegemonia através da posse dessas reservas. Então, essa hegemonia, que é o poder, né, de uma nação, mediado aí por aspectos políticos, militares e principalmente econômicos, é possível ser mantido através da presença das reservas dentro do próprio território ou então em território alheio. Tudo isso dentro dessa perspectiva da geopolítica, né, que é o conjunto de ações e práticas aí realizadas no âmbito do poder, como por exemplo o gerenciamento e o controle do território. E com relação aos conflitos, esses são os principais motivos de conflitos, e um dos que mais se destacam seriam, no caso, as disputas por território. Né? Então, cerca de 40% dos conflitos da atualidade, segundo a ONU, são motivados pela questão dos recursos naturais, principalmente no que envolve a água e o petróleo. E isso por quê? Porque esses recursos naturais eles estão distribuídos de uma forma irregular no globo. Então, no caso da água, hoje, mais de 38 milhões de pessoas no mundo não têm contato com a água. Né? Então, a gente pode dizer que esse recurso natural ele é geopoliticamente gerador de conflitos. Porque para ter essa água, eu preciso ter a posse e o controle sobre ela dentro desse território. Tá? Então, quando isso não acontece, é preciso manter a cooperação. Mas quando não se tem a cooperação, a gente tem o conflito. Nesse caso da água, a gente tem só 2,7% de água doce disponível e 0,3% de água própria para consumo. Então, a porcentagem de água disponível é muito pequena para tanta gente que existe no mundo. É por isso, né, que há, então, tantos conflitos envolvendo a água. E no caso do Brasil, né, o Brasil é um país aí que detém de bastante recurso natural, principalmente no que diz respeito à água, né, porque 12% de toda a distribuição de água no mundo está presente no nosso país, tá? E no caso da América do Sul, 53% da água de toda a América do Sul está presente continentalmente e subterraneamente no nosso país. Então, o Brasil ele é um país que deve se proteger bastante e cuidar, né, dos seus recursos naturais, porque é um privilégio para nós, né, termos essa abundância de água, porém, sendo utilizada de forma indevida, a tendência é ela acabar, tá? E com relação à disponibilidade dessa água no país, 80% estão concentradas na região norte, principalmente na Amazônia, onde se tem uma concentração muito pequena de pessoas, o que diz respeito aí a 6% da população. Em compensação, no sudeste, a gente tem 6% de água disponível só, e ali é onde possui a maior concentração de pessoas, né? Então, 42% da população está no sudeste. Com relação a esses dois recursos minerais mais geradores de conflito no mundo, que é a água e o petróleo, pode citar alguns conflitos, como, por exemplo, entre Israel e Síria, tá? Envolvendo o Rio Jordão. Temos o conflito envolvendo a Turquia, né? Associado às barragens nos rios Tigre e Eufrates, com relação aí ao Iraque e à Síria. Temos conflitos que envolvem a Rússia e a Turquia, motivados pelo petróleo. Conflitos que envolvem o rio Mekong na Ásia e também os países como a China, a Índia, Bangladesh, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã,
países aí que estão em conflitos por conta da posse desse recurso natural, tá? Então, tudo isso mostra que os recursos naturais eles devem ser estrategicamente protegidos, ou então eles serão atacados. Porém, gente, uma coisa interessante da gente observar é que a Terra nos dá tudo o que a gente precisa. Se nós utilizássemos com consciência, nós não precisaríamos disputar se nós ajudássemos um ao outro, caso não é isso que a gente observa. Então, muitas disputas por poder envolvem esses recursos naturais justamente porque a humanidade ainda não chegou nesse nível de consciência, né? Então, dentro dessa perspectiva da geopolítica, a gente pode dizer, então, que os recursos naturais eles estão relacionados às disputas de poder, a estratégias de dominação no território. Nesse sentido dos conflitos, eu trouxe para vocês como sugestão esse documentário que fala sobre a questão dos conflitos, tá, envolvendo a água ao longo da história da humanidade. Bem, pessoal, então vamos agora às nossas atividades, que vocês podem acompanhar na página 94 do PET volume 4 de vocês. Vamos lá? Número 1. Observe as imagens e indique. A. Quais recursos naturais podem ser identificados nela? Bom, comentamos muito isso em aula, né? Quais são os recursos naturais e o que são, né? Então, caso vocês não se lembrem, vocês podem estar voltando aqui nos textos ou então no vídeo da nossa aula. B. Um uso econômico desses recursos para a indústria. Também comentamos como que esses recursos podem ser utilizados economicamente, né? Então, só tá voltando lá, tá bom? 2. Marque V para verdadeiro e F para falso nas sentenças a seguir sobre os recursos naturais. Primeiro, um recurso é natural quando é renovável? Lembre-se, pessoal, que existem duas classificações de recursos naturais. Então, tanto uma quanto a outra são considerados recursos naturais. Segundo, a distribuição de recursos é homogênea pelo mundo? Comentamos bastante isso em aula também, né? Sobre essa distribuição dos recursos pelo mundo. Terceiro, água, petróleo, madeira e minerais são exemplos de recursos naturais? Lembre-se, pessoal, que recursos naturais são todos os elementos que a Terra proporciona para a sobrevivência e manutenção, organização do espaço. Se lembram? Quarto, países ricos têm mais tecnologias para exploração de recursos. Há uma relação entre tecnologia e poder econômico. Então, qualquer coisa, só voltar na nossa aula que comentamos sobre isso também. Quinto, a escassez de recursos pode ser um fator para a formação de conflitos? Isso também foi falado bastante, né, pessoal? Sexto, o Brasil é um país carente de recursos naturais? Será? Sétimo, os oceanos não dispõem de recursos significativos. Qualquer coisa, pessoal, só vocês voltarem aqui nesse texto que o próprio PET oferece sobre a geopolítica dos recursos naturais, tá? Aqui fala algumas coisas sobre os oceanos. E último, a escassez de recursos leva à busca por fontes alternativas. De fato, a gente tem o caso, por exemplo, dos países do Oriente Médio, né? Onde a escassez hídrica é algo presente e lá eles optam pela dessalinização da água do mar. Porém, é uma alternativa bastante cara, né? E por isso não é utilizada em larga escala. Porém, já se encaixa aí para responder essa questão. Número 2. Água, minérios e madeira são exemplos de 3 recursos naturais que têm preocupado cientistas e governos de todo o mundo. Escassez ou mesmo esgotamento são possibilidades reais. Nesse sentido, é correto afirmar exceto, ou seja, vocês vão marcar qual é a alternativa falsa. A. Até o Brasil, um dos países mais ricos do mundo em termos de recursos naturais, viveu crises como a que recentemente caracterizou a grave escassez de água nos reservatórios que abastecem a área metropolitana de São Paulo. Lembre-se que a gente comentou sobre a distribuição de água no país? E como que a região sudeste tem uma disponibilidade muito pequena em compensação à quantidade de pessoas que há nessa região? B. A China, em função de sua grande população, tem poupado suas reservas minerais e de petróleo e ampliado as importações de países africanos e latino-americanos. Dessa forma, mantém os seus recursos intactos e garante seu crescimento no futuro. Tem que pensar direitinho aí. C. Os cientistas no mundo inteiro têm alertado para a exploração predatória dos recursos naturais. Apesar dessa crítica alarmante, a maioria dos países ainda mantém práticas de exploração do meio ambiente que não são sustentáveis. Será? D. A ideia de sustentabilidade foi construída nas últimas décadas. Sua principal percepção é de que a utilização de recursos hoje não deve inviabilizar o acesso a esses mesmos recursos pelas gerações futuras. E é exatamente essa a ideia da sustentabilidade, né, pessoal? 3. Os recursos naturais do mundo. Com o uso intensivo do computador como ferramenta de escritório, previu-se o declínio acentuado do uso de papel para escrita. No entanto, essa previsão não se confirmou,
e o consumo de papel ainda é muito grande. O papel é produzido a partir de material vegetal, e por conta disso, enormes extensões de florestas já foram extintas, uma parte sendo substituída por reflorestamento homogêneo de uma só espécie, no Brasil, principalmente eucalipto. Para evitar que novas áreas de florestas nativas, principalmente as tropicais, sejam destruídas para suprir a produção crescente de papel, foram propostas as seguintes ações. Primeiro, aumentar a reciclagem de papel por meio da coleta seletiva e processamento em usinas. Segundo, reduzir as tarifas de importação de papel. Terceiro, diminuir os impostos para produtos que usem papel reciclado. Para um meio ambiente global mais saudável, apenas A. A proposta 1 é adequada? B. A proposta 2 é adequada? C. A proposta 3 é adequada? Ou D. As propostas 1 e 2 são adequadas. Pessoal, no caso dessa questão, houve um erro de formulação, porque a resposta dela não está aqui. Então, no caso, a intenção dessa questão é mostrar como que o incentivo à produção de papel reciclado e também ao uso desse tipo de papel pode contribuir para um meio ambiente global mais saudável. Tá? E no caso, essas duas alternativas que propõem isso é a 1 e a 3, e nós não temos ela aqui no exercício, tá bom? Então vocês podem estar pulando porque não tem a resposta, certo? Ou então acrescentar aqui como uma nova alternativa, né? Alternativa E, as propostas 1 e 3 são adequadas, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido. Fico à disposição caso tenham alguma dúvida. Um grande abraço a todos e até a próxima!